Bolsonaro sentiu. Ontem, o presidente foi à sua live explicar para o seu público o vídeo que se popularizou, que viralizou, dele discursando em uma loja maçônica no ano de 2017. Se fosse algo completamente insignificante, Bolsonaro jamais se pronunciaria sobre isso. Mas a verdade é que a coisa repercutiu muito nos grupos bolsonaristas, isso abalou a confiança de sua militância, eles perderam um bom tanto de discurso, em especial o público evangélico, e isso se conecta à entrevista que a professora de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Letícia Cesarino, concedeu ao Intercept. Para a especialista nesse mundo digital, já que ela é autora do livro O Mundo do Avesso, Política e Verdade na Era Digital, ela vê com otimismo a repercussão do vídeo, pois, segundo a professora, vivemos um estado de exceção. Sim, o bolsonarismo é um estado de exceção. E nesse sentido, golpes tradicionalmente, usualmente dados em tempos normais, não podem ser mais usados, pois não têm mesmo a mesma eficácia. Por fim, ela coloca que essa estratégia contra o bolsonarismo pode ser sim bem sucedida. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que ainda não fez, você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que simplesmente não fez pela mais pura preguiça, eu respeito muito a pura preguiça. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, inscreva-se aqui no canal. Sim, clique aqui no sininho, ative as notificações. Quer me ajudar a manter esse trampo por aqui? Garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Meu filho, minha filha, clube de membros a partir de 3 míseros patéticos, módicos, cretinos, insignificantes pra você, mas que representam muito pra mim em reaisinhos. Você me ajuda muito a manter esse trampo por aqui. Eu preciso de muita gente no clube de membros, porque é de real em real, é de grão em grão, realmente, literalmente, que a galinha enche o papo. Então eu preciso dos seus 3 reaisinhos, claro. Tem outras categorias ali um pouco mais, digamos, generosas. Se você tiver com o bolso tranquilo, por favor, me ajude. Agradecer a Tatiane Fernandes e ao Igor Schubert, que se transformaram em clube de membros aqui, entraram no clube de membros. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Assim como ao Marcelo Júnior, que mandou aquele superchat, ó. Aquele Pix esperto, muito obrigado. E vocês que são no Clube de Membros, hoje às 9 da noite tem live. Hoje, quinta-feira, às 9 da noite tem live pra gente avaliar esse cenário de segundo turno, quais são as possibilidades, quais são as expectativas. Conto com você do Clube de Membros amanhã, hoje, às 9 da noite aqui no canal. Bora começar, rapaziada, que temos muito a dizer sobre o assunto. Antes de tudo, é importante demais que você leia a entrevista que o site Intercept Brasil fez com a professora Letícia Cesarino, professora de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, porque ela é uma especialista nessa área, em como esse tipo de informação, esse tipo de mensagem repercute em grupos bolsonaristas. Elas estão monitorando, o grupo de estudos que ela faz parte, está monitorando em tempo real como as redes de Telegram, os grupos de WhatsApp bolsonaristas estão recebendo esse tipo de informação. Pela resposta que Jair Bolsonaro deu na live de ontem, é claro que Bolsonaro sentiu. Porque em outras ocasiões, sei lá, relacionado à pandemia, a escândalos de corrupção, muitas vezes Bolsonaro faz troça, muitas vezes Bolsonaro tira uma onda. Ontem não foi o que aconteceu. Ele teve que assumir, até porque não tinha como negar, explicou que ainda era muito pouco conhecido, precisava transformar em seu nome mais conhecido, foi convidado a participar desse encontro, dessa reunião na loja maçônica do Distrito Federal e foi lá dar o seu recado. Eu já falei aqui naquele vídeo bastante indignado que eu coloquei aqui no canal, que é a coisa mais certa do mundo. O presidente, um candidato, tem que conversar com todos os grupos sociais. Agora, é claro que eu entendo que na perspectiva do golpe baixo, que é característico da campanha do bolsonarismo, então assim, você acaba dando possibilidade
de devolver, nem sempre de forma muito católica, aqueles golpes desferidos. Ele diz o seguinte, essa é a fala de Jair Bolsonaro, certo? O pessoal tá me criticando porque fui em loja maçom em 2017. Fui sim, fui em loja maçom, acho que é a única vez. Eu era um candidato a presidente, pouca gente sabia, um colega falou, vamos lá, e eu fui na loja, acho que aqui em Brasília, fui muito bem recebido, eu sou o presidente de todos e ponto final. Veja você o que o medo de perder uma eleição não faz, né? Pela primeira vez, Jair Bolsonaro diz que é presidente de todos. Por quê? É característico do seu modus operandi ele, na verdade, segmentar e presidir somente para o grupo deles. Ele é presidente dos quilombolas também? Ele é presidente da população LGBTQIA+. Ele é presidente dos indígenas desse país. Ele é presidente das universidades, dos institutos federais que tiveram seus cofres agora zerados para bancar a emenda do orçamento secreto. Então, assim, que bom que agora, no final do mandato, com medo de perder a cadeira, hoje, com maior possibilidade de perder a cadeira do que de ficar, mas sempre isso, com maior possibilidade, isso não quer dizer vitória ganha, Jair Bolsonaro tenha compreendido que é presidente de todos, até mesmo dos maçons, que, convenhamos, está longe de ser um grupo revolucionário ou exatamente uma minoria. É somente por conta desse preconceito estúpido, vindo ainda da Igreja Católica e completamente absorvido pela população, pelos irmãos evangélicos brasileiros, que Jair Bolsonaro falou isso aqui. Mas é uma pena que a gente precise chegar a esse ponto. Eu nunca vou deixar de me lamentar o tipo de argumento usado. Mas veja você o que disse a professora Letícia Cesarino, o link da entrevista está aqui embaixo. Clica aqui e leia depois, vai botar aqui na descrição do vídeo. A gente chegou num ponto em que a política para o bolsonarismo é um total estado de exceção. Eles não têm limites, eles não seguem as regras. Então, como chegar nessa população que já foi tragada pelos públicos dele, que só recebe informações a partir desses grupos, como é o caso de boa parte dos segmentos evangélicos? Questiona a professora. Ela complementa. Não vejo outro jeito de furar essa fronteira. Em outro estado de exceção, infelizmente, o que vale é a lógica da guerra. No caso, obviamente, uma guerra comunicacional. Veja você que ela sabe que é um jogo sujo. A professora Letícia Cesarino sabe que é um golpe baixo, abaixo da linha da cintura. Só que ela, uma especialista em comunicação digital, não compreende outra forma de atingir esse público senão por meio do jogo sujo. E aí, cara, a entrevista é muito interessante porque o pessoal do Intercept, no caso a repórter Carol Castro, que é quem assina o texto, ela começa perguntando, questionando a professora, né, se houve uma mudança de 2018 para cá em relação ao universo digital bolsonarista. A professora Letícia Cesarino diz que sim, respondendo a pergunta da repórter Carol Castro, que teve bastante mudança porque a coisa se organizou e se sistematizou mais nesse tempo. Claro, eles tiveram acesso a mais recursos, têm acesso à máquina, isso nunca pode ser desprezado. E isso deu uma sistematização mais consistente aos grupos que antes eram um pouco mais orgânicos e perdidos. Agora não, a situação ficou mais profissa, ficou mais profissional. Então, ela compreende isso como um espectro. E tem, assim, os segmentos mais radicalizados, que é aquele povo que joga pedra na lua mesmo, sabe? De chip da vacina, de chip do 5G. Doideira, doideira. E tem aqueles que já são um pouco mais moderados, que eles seguem perfis de Twitter, do Instagram, e tem um reconhecimento público convencional, que ela cita como exemplo a Jovem Pan. Tem aquela ala mais radicalizada, que acaba circulando mais no submundo do WhatsApp, do Telegram, e tem esses que vão para esse universo mais institucional, digamos assim. E ela reconhece uma melhoria na capacidade de comunicação digital da campanha de Lula, em especial no TikTok. Os videozinhos, na opinião dela, estão muito bem feitos, porque conseguiu compreender a equipe de Lula, conseguiu compreender a dinâmica da comunicação nesse meio. Aí ela entra na questão em particular do vídeo da maçonaria. Ela acha que nem foi exatamente uma ação do grupo de Lula, da campanha, de fato, de Lula, mas de grupos que, claro, apoiam Lula, e achou que foi muito organizada a ação, porque veio de várias frentes ao mesmo tempo. Quando o trem já estava aí nas redes e ninguém sabe direito de onde partiu e tudo. Uma estratégia de comunicação bem típica do bolsonarismo. Esse vídeo da maçonaria, e aí vem já aliada aquela questão do satanás, do bode, dos símbolos todos da maçonaria, que para quem não é iniciado acaba sendo bastante excêntrico e vítima de preconceito por parte das religiões cristãs. E aí ela segue desenvolvendo que isso acabou tendo adesão orgânica
dos seguidores do presidente. Isso chegou nos caras e isso bagunçou a lógica discursiva da rapaziada. Então, é triste, né, cara, que a gente tenha que fazer uso de um preconceito. É bastante lamentável, não vou cansar de me lamentar isso. Fazer uso de um preconceito para desestabilizar esse tipo de grupos. E aí a pergunta que não quer calar, que é a última pergunta que a Carol Castro faz para a professora nessa entrevista. Pelo que você acompanha nos grupos, ainda que seja cedo para afirmar, dá para imaginar se Bolsonaro perde votos ou se esses votos se transferem para Lula? Olha a resposta dela. Não faz muita diferença em termos de virar votos de pessoas que já são bolsonaristas, ou seja, o vídeo da maçonaria, os vínculos, para aquele que já está hard nesse esquema bolsonarista, isso não é o ponto que atinge de fato. Mas, por outro lado, no segmento intermediário de eleitores indecisos, que votaram na terceira via ou não votaram em Bolsonaro e estão meio em dúvida, porque é a corrupção do PT, porque o Lula é ladrão e tal. Para esse tipo de eleitor evangélico, esse tipo de mensagem pode sim ser eficaz, na opinião da professora Letícia Cesarino. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? É eficaz? Não é? Vale a pena? Não vale? Você leu a entrevista dela? Tá aqui, leia. Para refletir, as respostas são longas, você vai precisar de alguns minutos aí para ler, mas vale muito, vale a pena ler cada linha para você compreender melhor o cenário. E eu quero saber a sua opinião. Essa estratégia é válida? Não é? Ela será eficaz no virar voto? Não vai? Qual a sua opinião? Se chegou até aqui, like esperto, like maroto, like que fortalece, like que engaja, like que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like, meu filho, não lhe custa nada. Like na fita. E se quiser ajudar a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal, tem o Clube de Membros que eu falei lá no início do canal e novamente agradecer aos novos membros, aqui no caso Igor Schubert e também a Tatiana Fernandes, o Eduardo José Souza, eu já havia agradecido ontem, agradeço novamente, nunca é demais. Obrigado. Vocês que são do Clube de Membros estão convidados, que hoje às 9 da noite tem live só para membros. Se você não é do Clube de Membros, torne-se membro para assistir a live de hoje à noite. 5 da tarde entra o link na comunidade. Assim, tem gente perdida aí, me mandaram mensagem, tudo. Lá na guia comunidade, entra um post às 5 da tarde com o link da live que é só para quem é membro. Beleza? Espero vocês hoje às 17 horas. Claro, chegou até aqui, mande seu valeu. Me ajude a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal. Aquela gorjetinha aqui embaixo, pay, valeu, na veia. E claro, tem o Pix também. Pix. pablocosta@gmail.com, mande seu Pix e fortaleça o trampo do jornalista precarizado e youtuber do Brasil que precisa pedir seu Pix, porque o esquema agora é financiamento direto, meu filho. É você que financia meu trampo, não tem jeito. Beleza? Rapaziada, ótima quinta-feira. Espero vocês na live de hoje, às 9 da noite, só para membros, quem é membro. Amanhã a live geral, ampla, aberta, geral e restrita. Amanhã às 9 da noite. E termino com aquele clássico, é nóis.